Olá, amigas e amigos, que todos vocês estejam bem. Hoje damos continuidade ao nosso curso com a aula 14, assuntos polêmicos do Novo Testamento, assuntos que exigem uma atenção mais detalhada. E vamos começar com um comentário de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos fala que nós podemos dividir a mensagem de Jesus em 5 partes. Os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e, finalmente, o ensino moral. E Kardec nos fala que as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, enquanto que a última sempre se conservou constantemente inatacável. Sabe as palavras de Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, um primeiro aspecto polêmico está lá aos 12 anos, quando Jesus chega ao templo, né? Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu a idade de 12 anos, a família foi à festa como era hábito. Terminada a comemoração, né? Eles tomam o caminho de volta para Nazaré, mas Jesus não foi encontrado. Ele ficou para trás. Eles então voltam e encontram Jesus no meio dos doutores da lei, em pleno local do templo, onde só as autoridades religiosas podiam estar. E Jesus ensinava aos doutores da lei. Está lá em Lucas. Bom, José e Maria iam com frequência ao templo? Não, José e Maria eram essênios, e os essênios não frequentavam o templo de Jerusalém, né? Então fica aí essa reflexão. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém, né? No templo ele encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. João coloca isso no seu evangelho. Contudo, as controvérsias. Não se tem notícia de que Jesus pregou no grande templo. Ele só pregava em pequenas sinagogas, né? Gostava de pregar ao ar livre, na casa de amigos, nas praças públicas. E por que esse assunto então foi inserido? Por que João coloca isso no seu evangelho? Por que Jesus persegue os vendedores, mas não critica os sacrifícios de animais que eram feitos na época? Os essênios abominavam esse tipo de sacrifício, né? E lembremos que Jesus conviveu com os essênios, seus pais eram essênios. De que forma ele se dirigia aos sacerdotes desses tempos, né, os fariseus? Ele chamava-os de sepulcros caiados, brancos por fora, porque vestiam roupas limpas e muito bonitas, e podres por dentro, como são os sepulcros. Então, dificilmente a gente pode acreditar que Jesus teria pegado um chicote nas mãos para fazer alguma coisa, né? Provavelmente isso foi inserido posteriormente no Evangelho de João e não foi realmente o que aconteceu. Jesus amaldiçoa a figueira, outro aspecto polêmico, né? Imaginar Jesus amaldiçoando uma árvore. Depois de passar a noite na vila de Betânia, Jesus voltou ao templo. No caminho, ele amaldiçoou uma figueira. Também ele pode ter feito algum comentário sobre a figueira e Mateus registrou de forma errada esse episódio. A tentação no deserto. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Bom, isso está em Marcos, né? Teria havido um encontro de Jesus com os dragões, com os governantes da terra, né? A gente sabe que os dragões são os seres que dominam, né, o lado temporal, o lado material da terra. Teria ele feito um encontro com esses seres, tido algum diálogo com eles? Não sabemos, né? Mas
Jesus prevaleceu sobre eles com a sua autoridade moral. Jesus era casado com Maria Madalena. Lá no livro Código da Vinci, né, o romance do norte-americano Dan Brown, publicado em 2003, ele levanta essa possibilidade. E também temos o filme dirigido por Ron Howard, que foi lançado em 2006 e foi, né, best-seller, né, nas bilheterias. Baseado no Evangelho Apócrifo de Madalena, né, que conta isso. E quem teria sido Maria Madalena e qual foi sua importância? Bom, ela não foi qualquer uma, ela foi uma pessoa muito especial, porque Jesus a escolheu para ser a primeira pessoa que o viu após a sua ressurreição, né? Então, Madalena ocupava um espaço muito importante ao lado de Jesus. E nós realmente não sabemos o que é que pode ter acontecido. Provavelmente, como os apóstolos tinham um certo ciúme e também tinham o lado cultural da época de não aceitar as mulheres no meio como Jesus aceitava, né? Isso fez com que eles excluíssem Madalena de episódios importantes ou até dela ser realmente preferida por Jesus, independente de ter casado ou não. Na minha opinião, não se casou. Jesus não tinha necessidade de manter relações carnais com uma mulher, né? Sua missão era outra aqui na Terra. Mas Madalena foi realmente uma mulher especial, né? Que amou muito Jesus e também por ele era amada. Bem, o Senhor do Sábado, que está lá em Mateus, em Marcos e em Lucas, né? Sucedeu que por aquela altura que Jesus atravessava umas searas com os seus discípulos. Era sábado e como os discípulos sentiam fome, começaram a arrancar espigas de trigo e a comer o grão. Mas os fariseus, ao vê-los fazer isso, protestaram. Os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido no dia de sábado. Bom, Jesus não veio cumprir a lei mosaica. A gente já falou isso anteriormente e repetimos aqui, né? Jesus não veio cumprir a Torá, né, aqueles 5 livros do Moisés, principalmente os livros que falam dos costumes dos judeus, né? E muito menos cumprir até os 10 mandamentos, né? Porque Jesus não critica o adultério, né? Ele manda que aquele episódio lá que ele escreve na areia para a mulher que estava sendo apedrejada, e mandando que atirasse a primeira pedra aquele que fosse sem pecado, e o próprio episódio do sábado, que para os judeus é um dos 10 mandamentos, né, de guardar o sábado, né, como um dia de descanso dedicado ao Senhor, e Jesus curava normalmente. E temos esse exemplo aqui, ó. Depois foi para a sinagoga e viu ali um homem com uma das mãos aleijadas. Os fariseus perguntaram-lhe: a lei permite fazer curas no dia de sábado? Fizeram-no para terem do que o acusar. E a sua resposta foi: qual de vocês, se tivesse apenas uma ovelha e ela caísse numa vala num sábado, não iria tratar de tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Bom, porque eu, disse ele, né, sou o filho do homem, sou o senhor do próprio sábado. Então Jesus estava acima da lei mosaica, cheia de paramentos, de dogmas, e não via nenhum problema em curar, em fazer a caridade, qualquer que fosse o dia. Isso foi um dos grandes motivos de escândalo na época dos fariseus, principalmente. Bem, a ressurreição é outro aspecto polêmico, né? Passado o sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo onde Jesus tinha sido enterrado. E nós vamos abordar esse assunto na aula 16, ou seja, daqui a 2 aulas, quando nós veremos a história do sudário e a ressurreição de Jesus. Mas a gente pode antecipar para vocês que Madalena indo de madrugada, né, com os perfumes para fazer a limpeza do corpo de Jesus. Lembre-se que o corpo de Jesus foi deixado no sepulcro na sexta-feira, já no início do sabá, que começava na sexta-feira às 6 horas da tarde. E não se podia mexer com os mortos entre sexta-feira, 18 horas, até o domingo de manhã, né? Até a madrugada de domingo. Então, Madalena chega lá com os perfumes para fazer toda a limpeza e encontra o sepulcro aberto, né? E depois Jesus então aparece para ela.
Jesus a escolheu porque ela era realmente muito especial. Na próxima aula, nós vamos estudar os ensinamentos morais, né? A grande base da mensagem do Cristo, onde não existe nenhuma polêmica, como falamos no início do nosso estudo, e que é aceito por todas as religiões, inclusive as não cristãs, como a própria islâmica, né? E até as religiões do Oriente aceitam os ensinos morais que Jesus nos trouxe. Deixo um grande abraço a vocês e muita paz. Até lá.